Buenas, então vamos lá, como sempre, inscreva-se, deixa um like se puder, se quiser, se gostar, porque ajuda a gente bastante. E os links aparecendo aqui embaixo, né? Repositório de códigos, grupo do Facebook. Na dúvida, www.scapp.link já abre todo o repositório de links úteis para materiais e recursos que a gente pode disponibilizar, tá? Uh, então, quero falar sobre o indicador KST, né, algo que surgiu num dos tópicos do nosso grupo do Facebook. Como eu sempre digo, eu não consigo responder todo mundo e participar tão ativamente como eu gostaria também, né, nas redes sociais, por também outros afazeres, trabalho, família, etc. Mas, na medida do possível, eu estou sempre olhando o grupo do Facebook. Quando eu não consigo participar mais ativamente, eu acabo trazendo as dúvidas para discutir aqui no canal, né. Esse indicador KST, então, o propósito que eu quero falar um pouquinho mais sobre isso é que, para mostrar que muitos desses indicadores milagrosos ou secretos, às vezes revolucionários, às vezes não tem nada demais, né? É simplesmente formas diferentes de releituras, né, de algo que já existe. E, claro, o grande segredo da coisa está justamente em como você interpreta essa informação, como o desenvolvedor, né, o analista interpretou essa informação, né? Investopedia é um site bom para você fazer esse tipo de estudo, né? Ele é em inglês, mas você pode usar o tradutor do próprio navegador, né? E dá para fazer uma leitura decente para fazer um entendimento básico do que está acontecendo, né? Eles sempre colocam aqui os cálculos matemáticos, né? Como você calcula de fato o indicador. E o importante é que, a partir do momento que você começa a ficar um pouco mais confortável com a programação, né, isso começa a te permitir a traduzir e transferir qualquer indicador, né, que você venha encontrar para o Profit. Claro, com as limitações que a gente sabe que existe no Profit, na ferramenta, mas dá para começar a programar algo aí de forma mais independente, né? Então, vamos entender um pouquinho o que é o indicador KST, né? E a gente pode fazer, então, aí, essa programação. KST é uma abreviação, né? Seria aí uma abreviação de que seria uma gíria ou uma expressão em inglês, né? Know sure thing, seria algo como saber com certeza, né? Algo assim no sentido de ter certeza absoluta de algo. Ele é um indicador que é descrito como um indicador oscilador, tá? E apesar de ter um pequeno asterisco aqui, que eu não vou entrar em tantos detalhes, né? Mas só para relembrar algo que a gente fala, por exemplo, com muito mais detalhes lá no curso, né? Onde eu explico as diferenças entre os tipos de indicadores, né? Um indicador oscilador é basicamente, como o nome diz, é algo que oscila. Oscila dentro de uma variação limite. Então, o indicador aí que a gente conhece muito famoso, oscilador, é o estocástico, que vai variar entre 0 e 100. Né? Este é um oscilador. Esse indicador KST, você pode dizer que ele é um oscilador, mas o limite dele tem alguns detalhes. Eu não vou entrar em tanto detalhe, tá? Neste momento, porque não é o propósito, mas saiba que ele, por definição, é um indicador oscilador de momento. Indicadores de momento que justamente trabalham com taxa de variação, tá? Novamente, eu não vou entrar em detalhes nisso, mas é algo, por exemplo, que a gente discute lá no curso também, né? Para entender indicadores de momentos, indicadores do tipo atrasado e antecipados, por exemplo, né? Todas essas classificações, categorizações de indicadores, né? A gente discute lá no curso com mais detalhe, né? E essa informação te ajuda a interpretar a informação, né? E é importante dizer que ele é um indicador de momento, porque a grande, vamos dizer assim, objetivo do indicador KST, que foi desenvolvido pelo Martin, né, era justamente de facilitar a leitura e a sua própria interpretação da taxa de variação. Então vamos colocar aqui, da taxa de variação, taxa de var do preço, né, que também é conhecido, você vai ver esse termo bastante, ROC, né, que seria justamente aqui Rate of Change, né, que seria a tradução mesmo de taxa de variação, tá? E no caso do Profit, a gente já tem uma função que faz esse cálculo para nós, chamada Rate of Change. Ela não tem nenhuma descrição aqui, né, mas você vê pelos parâmetros ali o que tipo de informação que a gente precisa. Uma série de dados e uma periodicidade, tá? A linha KST em si,
que a gente está calculando aqui, ó, ela é a soma das médias simples, né, ou médias aritméticas, de 4 taxas de variações diferentes, né, portanto, usando períodos diferentes. Então, você vê que a gente tem 4 taxas de variação, 1, 2, 3 e 4. Todas estão aqui aplicando a função rate of change, taxa de variação, num componente chamado preço, que é uma variável que eu dei aqui o nome de preço que tem o preço de fechamento. Por que eu fiz separado? Poderia colocar o preço de fechamento direto aqui? Poderia, mas porque a interpretação nativa, né, original, vamos dizer assim, do indicador, é usar o preço de fechamento semanal. Então você poderia usar, por exemplo, a função closeW, né, que também existe aqui no Profit. Se você for olhar aqui em funções, vamos esconder rapidamente aqui, funções de calendário, funções calendário, close W, você tem aqui, ó, retorna o fechamento de um número determinado de semanas atrás. Novamente, eu discuto todas as funções de calendário lá no grupo, no nosso curso, né? Mas o que eu quero dizer é que você poderia, então, até, por exemplo, usar outros tipos de cálculos de preço, né, ao invés do preço de fechamento. A gente tem o AVG Price, por exemplo, a gente teria aqui o Weighted Close, ou até mesmo o Typical Price. Enfim, são diferentes formas de calcular média de peso de preço. De novo, no curso eu discuto a diferença de cada uma entre elas, né? Aonde o peso é aplicado nesses preços, né? Para determinar o que é o weighted close, determinar o que é o typical price, né? O average price, enfim. O median price, que tem outro, né? Enfim, esses tipos de cálculos. Ou seja, a ideia é que você tenha aí formas de customizar e não usar somente necessariamente preço de fechamento. Poderia até ser mesmo o preço de abertura, enfim, qualquer coisa que seja. Um outro indicador, enfim. Tá? Então, eu deixei aqui justamente para facilitar. O preço, no nosso caso, vai ser justamente o preço do fechamento. Tá? E aí você note que para cada taxa, né, cada taxa de variação que a gente chama aqui de RMCA, né, e tem 1, 2, 3, 4, a gente tem uma periodicidade que é definida pelo parâmetro aqui estipulado. Os nomes aqui não são tão importantes, mas é só para denotar um aumento, né? Então você vê que a gente vai do mais curto, vamos dizer assim, né, para o maior, né? A gente vai incrementando aqui 10, 15, 20, 30. Essa proporcionalidade de incremento você pode customizar e testar, ver o que funciona melhor, pior. A ideia é de que o RMCA1 tenha o mais curto e vá subindo para o mais longo, né? O período mais longo, mais lento, né? Até o RMCA4. E aí a linha KST, como a gente falou, é a soma dessas médias, né? Então médias aritméticas, dessas componentes de taxa de variação. Essas periodicidades são especificadas pelo desenvolvedor, mas novamente você pode alterar e customizar, ver o que funciona melhor. E perceba que a gente está multiplicando por valores aqui para dar peso a esses cálculos de taxa de variação. Então perceba que o maior peso, né, portanto a multiplicação pelo maior número aqui, vezes 4, é justamente da taxa de variação 4. E conforme a gente vai diminuindo, vamos dizendo assim, né, a gente vai diminuindo também o peso. 4, 3, 2, 1. Nada impediria você, por exemplo, de inverter este peso, né, ou seja, dando mais peso, por exemplo, para a taxa de variação com média mais curta, que é justamente a RMCA1, né, que a gente viu aqui. Novamente, questão de estudo e ver o que funciona melhor. Né? Então, aí a soma desses valores, né, dessas multiplicações aí de peso pelas médias dos RMCAs, né, as taxas de variações, determinam a nossa linha KST, que aqui está em vermelho. Então, vamos por aqui, a linha KST. A nossa linha sinal, né, que está aqui embaixo, é simplesmente uma média aritmética de 9 períodos da própria linha KST. Então aqui a gente tem a linha sinal, a linha em azul. Né? Nada impede, novamente, você de fazer alterações, talvez mudar para uma média exponencial ou alterar a periodicidade dessa linha sinal e assim por diante. Né? E quais são as possíveis formas de interpretar esse indicador? Então são 3 formas básicas que a gente vai poder interpretar. Primeiro é buscando o cruzamento. Vamos pegar uma cor melhor aqui. Esse vai ficar. Acho que vai ficar ruim na tela aí, né? Então vamos pegar aqui, ó, assim mesmo. Cruzamento entre a linha KST
versus a linha sinal. Então essa seria a primeira forma de interpretar. Justamente buscar esse tipo de movimento aqui, né? Onde você tem uma abertura de posição no cruzamento da linha KST para cima da linha sinal, por exemplo, né? Você faria abertura de posição. Então isso aqui seria uma forma de interpretar. Segunda forma de interpretar seria regiões de sobrecompra e sobrevenda. Então, lembra que a gente falou aqui, então seria, por exemplo, determinar regiões de sobrecompra e sobrevenda nesse nosso oscilador, né? Lembra que a gente falou aqui um exemplo estocástico? É algo muito comum que a gente faz no estocástico, né? No estudo estocástico, definir, por exemplo, regiões de sobrecompra aqui em 80 e sobrevenda aqui em 20, né? E trabalhar com essas regiões também para buscar abertura e fechamento de posição, né? Então, a ideia seria um pouco parecida nesse caso, apesar de que no caso do KST ele não oscila necessariamente entre 0 e 100. Você vai precisar verificar num período maior, né, qual é a média de, vamos dizer assim, de pico que ele atinge, né, para poder estabelecer uma região de sobrecompra e sobrevenda. Então, por isso que eu digo que é um pouquinho mais complexo do que parece, né, quando a gente fala que é um oscilador, tá? Mas de fato é, né? É que entra numa questão que a gente não vai necessariamente ver hoje aqui nesse momento. E a terceira forma de interpretar seria justamente divergência. Buscar divergência entre o oscilador e o preço. Vamos ver se a gente acha um aqui rapidamente. Deixa eu dar uma aproximada aqui. Conseguir ver. Bom, não é perfeito aqui, mas só para a gente não ficar perdendo muito tempo procurando, se você observar essa região aqui, ó. Isso aqui. Observa essa região aqui. Aliás, perdão. Aqui, ó. Se a gente observar essa região em que o preço estava subindo, olha como o oscilador tá lateral aqui, né? Ele ficou brigando aqui lateralmente, enquanto o preço estava mais definido, né? No movimento definido. Então você pode argumentar que isso aqui é uma divergência. E logo em seguida, você nota que o indicador virou, né? E teve aqui uma mudança de tendência do preço, né? Se a gente apagar aqui, ó, vamos abrir um período um pouquinho maior, para ficar mais claro, né? Note que logo após aquele movimento maior, né? Onde a gente tinha aqui um pouco de divergência, o preço virou, né? Virou e mudou sua tendência, né? Note que eu estou num gráfico diário, então aqui é um período relativamente grande, né? Se a gente considerar aqui dezembro até metade de janeiro, né? Depois teve mais um mês e pouco de queda aí, né? Então você vê que você pode usar estudos de divergência, tá? Essas formas de interpretação são bem comuns para indicadores justamente indicadores de momento, tá? Usar cruzamento de sinal, né? Usar regiões de sobrecompra e sobrevenda, divergência, tá? Agora, o que o próprio Martin diz, né, é que é importante combinar a leitura, né, com outros indicadores, mas que não sejam indicadores de momento, né, para não ficar observando duas coisas parecidas, né? Um exemplo de outro indicador de momento, RSI, né, ou que seria o índice de força relativa. Então você não vai querer observar os dois juntos, né? Você vai querer, por exemplo, usar um indicador de volume, né, em adição, para fazer justamente essas confirmações de sinais, né? Confirmação para ambos os lados, né? De fechamento de posição e de abertura de posição, tá? Então, por isso a importância de entender basicamente, né, como são construídos os indicadores, qual o propósito deles, né? Para que você, ao combinar com outros estudos, não esteja estudando a mesma coisa, né? Que não vai te ajudar. É importante você combinar estudos diferentes, né? Que transformam um estudo maior, né? Então, esse é o nosso propósito aqui. Beleza, então é isso aí. Esse foi o indicador KST. Você viu que não tem nenhum segredo. Deixei aí algumas ideias para você fazer customização e ver o que funciona melhor. Se tiver outras ideias, deixa aí nos comentários. A gente pode tentar desenvolver algo para melhorar, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo, valeu!